saudável também porque ela passou muito tempo dizendo que não havia um conflito de interesse, onde evidentemente há um conflito de interesse, né? Quando você vai renovar o contrato, ela tem, por exemplo, uma cláusula que ela pode cobrir uma oferta de um novo parceiro. Se você recebe uma proposta de um site de apostas, por exemplo, agora está se falando em Bet Nacional, e essa proposta for superior, vamos dizer, 100 milhões de reais, em vez dos 86 que a Crefisa paga, a Crefisa tem o direito de cobrir. Se a Crefisa der 101 em vez de 100 desse novo parceiro, a Crefisa fica na camisa. Agora, são dois pontos. Um ponto que é absolutamente legítimo. Ela pode perfeitamente entender, como presidente da Crefisa, que a exposição da marca já se fez suficiente. A Crefisa começou a ter exposição quando foi patrocinadora do Jornal Nacional. Depois, eles explodiu em exposição quando passou a patrocinar o Palmeiras em 2015. E são 10 temporadas na camisa do Palmeiras. Ela pode entender que, do ponto de vista da marca Crefisa, essa exposição já chegou no topo. Não vai passar disso. E ela pode entender que, nesse cenário, como presidente da Crefisa, ela pode dizer, olha, para mim a marca Crefisa não faz mais sentido, porque a exposição já está sedimentada, e como presidente da Crefisa ela pode sair. Como presidente do Palmeiras, ela tem que ponderar se para o Palmeiras vai ser bom ou vai ser ruim. Se o Palmeiras tiver uma proposta de 100 milhões de reais, ou se chegar a fazer 150 milhões de reais, como ela citou na entrevista ontem, no lançamento da candidatura, e aí para chegar a 150 milhões de reais, não vai ser com a camisa vendida para uma única marca, né? Porque a diferença do Palmeiras para outros clubes é que a Crefisa e a FAM estampam as suas marcas em toda a camisa do Palmeiras sem nenhum outro concorrente, exceto o fornecedor de material esportivo, que é a Puma, que já foi a Adidas. Então, se o Palmeiras chegar a esses 150 milhões, vai ser bom para o Palmeiras e vai ser bom para a Crefisa. E a Leila, na posição de presidente do Palmeiras e da Crefisa, vai tomar a melhor decisão para as duas instituições. Mas é evidente que, em algum momento, poderia haver um conflito no sentido de, para a Crefisa não é mais bom estar aqui, e se para o Palmeiras fosse bom? O que o presidente da Crefisa faz e o que o presidente do Palmeiras faz? Se você tem uma outra marca, você acabou com esse conflito de interesses. Justo. E ela falou também, PVC, sobre contratações. Vamos ouvi-la. Vou te falar, esquece com relação ao Palmeiras. Enquanto presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Olha, vamos trazer um nome de peso. Não existe nome de peso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro. Conquistamos todos esses títulos. Nosso elenco, sabe? Nosso elenco é forte. E eu confio neles, eu confio no nosso conjunto. Não existe uma pessoa para resolver, não é? Nós ganhamos tanto, nós somos tão vitoriosos porque o nosso conjunto, como diz o Abel, todos somos um, sabe? Então não vem nomes de peso, André Hernan. Não, era a expectativa do Gabigol, mas é uma situação que a gente trouxe aqui em primeira mão, que o Palmeiras desistiu de contratar e não vai contratar. O papo foi muito reto quando eu tive a oportunidade de apurar essa notícia. Não vai vir Gabigol. Não vai vir Gabigol, pode dizer. Foi mais ou menos um papo reto assim. E de fato ficou aquela expectativa. Será que o Palmeiras vai atrás de um grande centroavante, de um grande nome para o Mundial? Tem várias questões que fazem com que a Leila tenha essa postura. Primeiro, a cultura do Palmeiras de contratações, que o Palmeiras em nenhum momento começou a contratar medalhões, jogadores já com nome, aquela coisa toda. Acho que o Diego foi o que está no Grêmio agora, né? O Diego Costa é uma situação que foi bem pontual, né? Quando o Palmeiras precisava de um centroavante, o Abel decidiu pegar um jogador experiente. Mas mesmo assim, internamente, o Diego Costa não foi uma unanimidade, tanto que não veio, né? Tá jogando no Grêmio. E o Palmeiras vai apostar sim no mercado a partir de janeiro. Contratações de jogadores jovens, jogadores para o Abel trabalhar e ter mais de uma função dentro de campo,
como fez com o Felipe Anderson, que é um jogador já mais experiente, rodado com experiência na Europa, mas que ainda é muito jovem. Então, assim, o Palmeiras não vai mudar o alvo de contratações. Então, esqueçam Gabigol ou outros grandes nomes. O Palmeiras vai seguir a sua linha e, obviamente, vai depender de muita coisa. Tem eleição, tem que ver como é que vai terminar o ano do Palmeiras, se vai terminar com título ou não, vai disputar o Brasileiro até o final. Abel Ferreira fica, não fica? Então, assim, eu tô falando, nem tô trazendo informação. Ele mesmo tem dado umas letras assim que, o futuro, tá tudo em aberto, aquela coisa toda. Então, vamos esperar até o final do ano, mas a tendência é que não venha nenhum medalhão mesmo em relação à contratação, como disse a Leila, né, PVC? Tem uma notícia importante aqui já agora, que é a seguinte: foi publicado hoje o edital que diz que, porque você sabe que para ter, a Leila vai ser candidata à reeleição, é evidente. O candidato da oposição é o Savério Orlandi, que foi diretor de futebol entre 2007 e 2010, e o Savério tem que passar pelo filtro, ou seja, ele tem que ter uma porcentagem do Conselho Deliberativo para poder ir para a eleição direta, que é feita pelos sócios. Foi publicado hoje o edital que a eleição, o filtro será no dia 14 de outubro. E, neste caso, passando pelo filtro, a Leila vai passar, é evidente, o Savério passando pelo filtro, a votação direta será no dia 23 de novembro, provavelmente dia 23 de novembro. Ou seja, o sábado 8 dias antes de Palmeiras e Botafogo. No sábado, 8 dias antes de Palmeiras e Botafogo. Ou seja, antes do campeonato terminar. A Leila vai para a eleição sem ter certeza se vai ser campeão brasileiro ou não. Até vou fazer uma observação aqui sobre o que o Fernando falou. Terminar o ano campeão, o Palmeiras vai terminar, né? Porque foi campeão paulista. Que parece simples, ganhar só o Paulista é um fracasso. Ok, é menos do que a expectativa. Mas o Palmeiras em 2019 não ganhou título nenhum, o Palmeiras em 2017 não ganhou título nenhum, o Palmeiras em 2014 não ganhou título nenhum, em 2013 ganhou só a Série B e assim por diante. Então é importante já ter um título. 23 de novembro, a data provável da eleição. A Leila Pereira vai ganhar a eleição. Isso são favas contadas. É muito difícil que aconteça diferente. Mesmo com a notícia que o Danilo Lavieri trouxe na semana passada, de que a confecção da chapa integral da Leila Pereira, com os 4 nomes dos vice-presidentes, desagradou a UVB, a União Verde e Branca. Né? Aliás, a Leila, quando diz que o Savério Orlandi foi um dos diretores que levaram o Palmeiras para... Ela se esquece que o Vladimir Pescarmona foi diretor de futebol depois dele. O Vladimir Pescarmona é um dos líderes da UVB, que foi uma chapa que apoiou a Leila muito intensamente nos últimos anos. O Pescarmona foi diretor depois do Salvador Hugo Palai, em 2010. Muito depois do Savério Orlandi. Mas o fato é que a UVB tem muita relação com o Savério Orlandi, que já foi da União Verde e Branca, da UVB. Politicamente, ele vai trazer alguns votos da UVB. Isso pode equilibrar um pouco mais a chapa do Savério Orlandi e fazer passar no filtro. Mas na eleição dos sócios, até pelas benfeitorias que foram feitas, especialmente nas piscinas, o complexo da piscina olímpica foi feito com dinheiro da Crefisa e reformado e passou a se chamar Conjunto Aquático Crefisa, com a aprovação do Conselho Deliberativo, e a piscina social, que eu chamo de, conhecidamente, piscina da Ilha, que eu disse meses atrás que ela era o Coliseu, porque ela ficou em obra há 2 anos, ela foi reinaugurada no mês passado, já há 40 dias, está linda, a piscina está linda. A obra foi concluída. Então, essas benfeitorias, o sócio que vai votar, muito provavelmente, vai aclamar a gestão da Leila Pereira. A oposição está marcando território, marcando posição, falando sobre a vida democrática do Palmeiras e sobre o centralismo que a oposição entende que a Leila faz no clube. É essa a marcação de posição. Mas a Leila Pereira, 99%, vai ser eleita no dia 23 de novembro. Muito bom. Tem uma mensagem aqui, um superchat, falando o seguinte, PVC. Breno Giroto, a relação Crefisa foi ganha-ganha, como disse o Lavieri na coluna dele. Para mim, a Crefisa ganhou mais com a exposição e explorando o novo mercado com a Placar. Boa, Breno. Obrigada pelo superchat. Fazia tempo, hein, que você não mandava um superchat aqui.
Vamos colocar o Igor na nossa conversa, porque a gente citou o Gabigol aqui, como o Hernan disse, não vem para o Palmeiras mesmo, e tem uma pequena polêmica rolando, né, Igor? A gente vai até colocar o print na tela para você ver. Uma matéria publicada pelo Globo dizia que ele não ia jogar, que ele estava lesionado e etc. ali, ó. E ele respondeu mentira em caixa alta. Igor, bom dia. Bom dia, Domi, bom dia, PVC, André, amigos que estão acompanhando a gente aqui no De Primeira hoje. Semana de jogo importante para o Flamengo, e essas definições, né, sobre o Gabigol aí geram expectativa, né? A informação do colega do Globo, inclusive, né, que depois o Flamengo até corrigiu, né, e contestou em nota oficial, dava conta principalmente sobre essa questão do novo incômodo muscular, que as partes estão negando. Então, até que se aconteça algo diferente, né, nos treinos, segundo a informação que sai do clube neste momento, é que o Gabigol está treinando e deve sim ser relacionado para viagem contra o Peñarol lá para o Uruguai. Questão é se ele vai jogar ou não como titular. E os indícios do Tite ainda não são tão claros assim, por mais que, como o André já noticiou essa semana, ele tenha testado o Gabigol parcialmente no treino, né, como titular, mas enfim, ele já vinha sendo utilizado, né, o ataque do Flamengo já vinha sendo montado com o Bruno Henrique nessa função de camisa 9. O Gabigol poderia ser uma alternativa aí, principalmente durante o jogo. Mas a expectativa no Flamengo é de como vai se organizar isso tudo, né? Esse time que precisa dar uma resposta não só tática, mas também individual, coletiva de desempenho, para que possa ser revertido esse placar de desvantagem de 1-0 para o Peñarol conquistado aqui no Maracanã na semana passada. Então, expectativa para ver, de fato, né, se o Gabigol vai passar bem por essa semana. Ele que tinha ficado fora do jogo passado por conta de um tratamento de fisioterápico, né, um tratamento de fisioterapia para sanar uma fibrose que foi identificada ali na recuperação da lesão anterior na coxa que ele teve. Então a expectativa é que, se nada acontecer até a viagem, que o Gabigol seja sim relacionado, mas fica aí essa questão se ele começa jogando ou não. A tendência, por enquanto, é que o Tite não faça uma alteração tão brusca no time, mas que tenha o Gabigol como alternativa para esse momento importante e crucial na temporada, que é o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Ô Igor, PVC, a gente assim, tem falado nos últimos... Desculpa, Domi. Não, só para pegar o gancho aqui da questão do Gabigol, de fato ele tem treinado, treinou no time titular, numa formação com o Bruno Henrique, onde o Tite também observou e fez ali algumas anotações, junto com a comissão técnica, uma análise, parte do treino de domingo, né, na segunda-feira também, e ainda não está definido o time, né, titular. O time que ele esboçou, o time que ele ficou mais tempo em campo trabalhando, não tinha o Gabigol, tá? Então, por isso que a gente fala muito, trata isso muito como tendência, mas que ele fez esses testes, esses trabalhos no time titular, ele tem feito. E o Tite vai definir ou esboçar mesmo o time em Montevidéu, porque na programação do Flamengo antecipou a viagem, vai chegar, se eu não me engano, hoje à noite, hoje à tarde, lá em Montevidéu. Então deve fazer um último treino na quarta-feira. O Gabigol, assim, o que eu tenho de informação e que eu trouxe um pouco na coluna e andei conversando também com algumas pessoas ontem, é que, assim, na cabeça do Gabigol, futuro ainda não tem. Não tem um clube que ele já tenha algo alinhado. Não tem uma proposta como teve a do Palmeiras, e o Palmeiras retirou a proposta porque, de fato, o Gabigol não estava a fim de assinar pré-contrato e decidiu não assinar pré-contrato para ficar no Flamengo até o final do ano. Qual que é a ideia do Gabigol? Viver o hoje. O Gabigol está vivendo intensamente o hoje. Tem oportunidade? Vai dar o seu máximo. Né? Quer jogar Libertadores de novo? Quer atuar, brasileiro, Copa do Brasil, onde for escalado ele quer jogar. E aí é o seguinte, mas e se não renovar no fim do ano? Beleza, ele vai seguir o futuro dele e ele quer uma despedida digna do tamanho que ele tem com o Flamengo, do tamanho das conquistas que ele teve pelo Flamengo. Então, esse é o pensamento do Gabigol hoje. Viver o hoje. O amanhã vai resolver depois. O que ele quer é sair grande do Flamengo, do tamanho que ele construiu a carreira dele dentro do Flamengo e dos títulos que conquistou. Ô PVC, imagina se o Tite, que já está nesse clima tenso com a torcida, ou com uma parte da torcida que vaiou e xingou ele nos últimos jogos, imagina se o Flamengo não se classifica e com o Gabigol no banco. Como vai ficar? A gente vai mudar o vilão de novo, né, Igor? Você não estava aqui ontem, Igor, porque eu falei uma coisa, vê se você concorda comigo. A gente adora mudar o vilão, né? O vilão era o Gabigol, depois que vestiu a camisa do Corinthians.
Agora, o vilão é o Tite. Então, como assim o Tite não escala o Gabigol? O vilão não é mais o Gabigol. Não é mais o Gabigol. O vilão agora é o Tite e o Tite é vilão porque não escala o Gabigol. Ou assim, cara, eu acho que um dos pontos... Eu vou contar uma história aqui que revela um pouco do passado. No passado, a gente estava falando da política do Palmeiras agora há pouquinho, né? No passado, existe uma frase que se atribuía ao Jorginho Pé Frio. Eu estou dizendo atribuía porque eu nunca ouvi essa frase da boca dele. Mas se dizia, quando o Jorginho foi embora do Palmeiras para o Corinthians, que o Jorginho teria dito que enquanto o capitão Nicoli não morresse, o Palmeiras não ia voltar a ser campeão. E o Palmeiras voltou a ser campeão. O capitão Nicoli, que Deus o tenha, era um conselheiro do Palmeiras. E era um conselheiro muito crítico, especialmente muito crítico do Jorginho. E depois o capitão Nicoli viveu seu ciclo. Depois que ele se foi, o Palmeiras foi campeão. Então acabou acontecendo isso de verdade. O Flamengo tem algumas coisas que ele precisa romper. Ele precisa quebrar. O Igor é minha testemunha que eu dizia em outubro do ano passado, hoje faz um ano do último jogo do São Paulo. São Paulo 1, Flamengo 1, Copa do Brasil de 2024. São Paulo fez seu último jogo ali. E naquela época, um ano atrás, eu já dizia, o Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 3 meses depois tem um dos piores da sua história. Cara, isso não pode acontecer com Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Tite, Domenech Torrent. Cara, não pode ser assim. Paulo Souza, Vitor Pereira. O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 3 meses depois tem um dos piores da sua história. E isso não é por causa do técnico. Isso é por causa do ambiente do Flamengo. Então, é o capitão Nicoli do Flamengo, que é esse ambiente. Enquanto não mudar isso, o Flamengo não vai ser O Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão. Ano sim, outro ano também é campeão. Já foi campeão estadual esse ano. Agora, esse ambiente, que eu vou aqui chamar de ambiente de capitão Nicoli, precisa mudar. Qual